Se você encontrar outra tradução aí, fica melhor, porque eu prefiro a palavra mesmo odeias, que é o que está no texto original, né? Olha aí, aí sim, tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Observem que o texto aqui, eu vou fazer a tradução dele aqui, mas isto tens, que odeias as obras dos nicolaítas, como também eu odeio. Aí sim, aí está correto, né? Alá tuto ekeis hoti miseis ta erga tom nikolaionton. Está aí, ó, nikolaionton. Aí você tem ra kagomisso. Pronto. Então aí você tem essa tradução aí, eu acho mais correta. Mas isto tens, que odeias as obras, né, dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Muito bem. A nossa temática de hoje, coloca lá, crentes que Jesus odeia. Pastor Aziel, e Jesus odeia crente? Vamos analisar isso. Nossos pontos, coloque aí, Jorge, por favor. Os pontos que nós extraímos só do versículo 6. Olha aí, primeiro, os falsos mestres na igreja de Éfeso, é o primeiro ponto. É o primeiro ponto. Eu quero até dizer, às vezes, tem irmãos que nos acompanham, tem esse Caio aí que bota as mensagens, e tem irmão que só pega uma parte do que aparece no TikTok, que aparece, é apenas um trecho da mensagem. É sempre bom que você acompanhe a mensagem, para que você não pense que só é aquilo ali, ok? Então nós gastamos aqui quase uma hora de mensagem da Bíblia explicada, que você deve analisar. E tem assuntos, meus irmãos, que eu não gostaria de falar. Quero ser bem claro para os irmãos. Tem assuntos que eu não gostaria de falar. Como também tem notícias que você não gostaria de ouvir. Né, doutor Kelso? Quem, por exemplo, vai querer chegar no hospital e o médico dizer assim, olha, lamentavelmente você está com essa doença aqui. Tem gente que nem sequer ouvir a palavra câncer, ele quer ouvir. Não é assim? Tem coisas que ninguém quer. Quem é que, por exemplo, vai querer estar falando de vida de pastor errado, de liderança errada? Nós não gostaríamos de falar sobre isso. Só que do Gênesis ao Apocalipse isso está presente. Crentes, por exemplo, bons, crentes ruins, tem também. A Bíblia diz que saiu de Israel o povo de Deus e saiu um populacho. Mas quem prestava não era... quem não prestava não era somente aquele populacho, mas também no meio do povo de Deus, os judeus, tinham pessoas que não prestavam. Então são coisas na Bíblia que você tem que aceitar, querendo ou não. Agora imagine, irmãos, além da gente pregar com tanta seriedade e transparência, os erros estão e os escândalos aí são grandes, imagine se a gente não pregar. Entenderam como é as coisas? A gente pregando todo dia sobre sinceridade de pastor, falando todo dia sobre sinceridade de crente, a gente está vendo escândalo de noite e de dia, imagine. Então um pastor comprometido, ele prega toda a palavra, ele não tem apenas uma mensagem para A ou para B. Então a mensagem aqui, ela é direcionada tanto para a igreja, como também para a liderança, e é a forma que nós pregamos, não é isso? Então eu quero deixar isso bem claro, que é um culto de ensino, não é um culto de oba-oba, é um culto de ensino da palavra de Deus, ok? E eu agradeço a Deus, aos irmãos que nos acompanham, aos irmãos que nos seguem, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Agora a nossa missão aqui é entregar a palavra de Deus na íntegra. Só para os irmãos terem uma ideia, volte lá para o versículo. Olha como é que o versículo começa. O versículo já começa dizendo: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Observem bem que é um assunto que não tem como você não falar. Aqui você tem uma igreja,
e que no meio desta igreja surgiu um grupo de falsos mestres. Olha aí, surgiu um grupo de falsos mestres. Percebam que ele diz assim: eu tenho a teu favor que vocês estão odiando as obras desse grupo dos falsos mestres. E o mais importante aqui é que isso que nós estamos falando desse grupo de falsos mestres não era para a igreja se assustar, não, porque tem crente que se assusta porque quer. Mas a própria Bíblia já falava, e foi profetizado por Paulo, que dentre dela ou da igreja esses falsos mestres iriam surgir. Vamos ver aí, Atos 20, só para, leia aí, pastor. Atos 20, não é isso? É lá pelo 28, vamos lá, 22, vamos lá. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a Isso. qual ele comprou com seu próprio sangue. Sim, pode ir. Agora é de dentre vós, vê bem aí, é esse que eu quero. Esse aí está certo. Eu sei, isso, é o 29. É o 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes. Olha a metáfora, olha a aplicação de Paulo. Paulo não está dizendo, irmãos, eu quero que cada crente aqui preste bem atenção, pegue a sua Bíblia, leia ela, não é que você tem que andar atacando ninguém, mas Paulo está dizendo aqui que de dentro da própria igreja de Éfeso ia surgir pessoas vorazes. Ele considera como lobos, porque o rebanho de Cristo é visto como ovelhas que são indefesas, ovelhas simples. É isso que na verdade revolta um homem comprometido com Deus. A ovelha está aí, o rebanho está aí, e quando eu falo isso, é também para a ovelha se precaver. Não é assim? Os crentes não podem ser bobos, não podem ser meninos. Você não pode ser crente menino, meu irmão. Você pode ouvir o líder que está aqui à frente, mas é seu dever olhar para as qualidades do líder que lhe pastoreia. Está lá em 1 Timóteo 3, convém que o bispo seja o quê? Irrepreensível, marido de uma só mulher. Então aqui é tanto para a igreja como também para a liderança. Aqui é rebanho, e pastor também é ovelha. Pastor também é ovelha. Olha aí, penetrarão lobos vorazes. O que, pastor Wagner? Que não pouparão o rebanho. Pronto, que não vão poupar o rebanho. Então a primeira coisa que nós podemos analisar, volte para lá, para os apontamentos, que o irmão está aí na tela, é que os falsos mestres, eles estão dentro da própria igreja, e eles são lobos que destroem o rebanho, e pode seguir a leitura de Atos, vamos lá, olha aí. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Aí marque isso aí na sua Bíblia, nunca mais esqueça isso. Surgirão homens falando coisas o quê? Pervertidas. Pervertidas. Aí é o verso 30, não é isso? Está aqui, ó, verso 30. Verso 30, deixa eu ver aqui, olha aqui. Verso 30. Essa expressão no grego aí é o verbo diastrefo. Diastrefo, irmão, é torcer, é desencaminhar, é desviar, é opor-se, é querer se colocar contra os propósitos de Deus, é desviar do caminho certo, é corromper com a intenção de atrair multidões. Existem líderes e existem pessoas que pegam a Bíblia e estão corrompendo ela. E sabe o que eles estão fazendo? Eles não querem saber se é palavra, se é doutrina, se não é. Eles estão dizendo coisas absurdas
para atrair as ovelhinhas, para atraírem o rebanho. Esses falsos mestres usam a Bíblia, usam a palavra, usam a fé piedosa, e eles saem de dentro do rebanho, eles saem daqui. Lobos, é assim que a Bíblia fala deles, e eles estão pervertendo. Vocês podem observar que tem pessoas que gostam de líderes, que às vezes eles dizem coisas que são agradáveis aos teus ouvidos, mas não é bíblico, é pervertido. Ele torce a palavra para agradar você. E é isso que o rebanho de Deus, a igreja, ela precisa ter todo cuidado. Paulo está falando aqui do perigo que corre as ovelhinhas, que não tem como se defender desses lobos. Mas um crente cheio de Bíblia, que conhece a palavra, ele sabe aonde o líder está certo e aonde ele está errado. É assim, é desse jeito. Ele sabe aonde o líder está certo e ele sabe onde está errado. E ele tem autoridade para ir na casa do pastor. Meu pastor, eu lhe amo, meu pastor, com respeito, não é assim? Meu pastor, eu lhe amo, mas eu estava lendo a Bíblia e eu estou vendo, pastor, que parece que o senhor ou não entendeu ou está contra os princípios bíblicos. Isso não é ser contra pastor, meu irmão. Não é ser contra pastor. Se o pastor não está correto, não está segundo a Bíblia, ele já está fora do padrão de Deus. Então nós temos que ter essa análise. Aí você precisa ler Bíblia para saber até que ponto o seu pastor é sincero, o seu líder é sincero, para combater aquilo que não convém, ok? Porque, meus irmãos, nós podemos analisar, eu coloquei, volta lá, coloca lá os pontos, é que hoje nós temos, nesse segundo item, nós temos homens que não pregam mais a Bíblia, não pregam mais a mensagem de Cristo, não pregam mais o Evangelho. E a igreja, ela às vezes ela não quer a mensagem da cruz. A igreja não quer a mensagem da cruz. O apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios, ele diz que muitos crentes querem a mensagem da sabedoria polida por aquilo que ela era da Grécia, e outros querem a mensagem do milagre. Tem igreja que só quer hoje um evangelho da cultura, da sabedoria. E tem outros que querem um evangelho apenas da cura. É por isso que Paulo, a igreja de Corinto estava dizendo: Paulo, essa mensagem sua já é um pouco arcaica, obsoleta, já é uma mensagem antiga, ela tem que ter coisas novas. Por que os lobos atraem? Porque tem coisas novas, coisas que não tem na Bíblia, mas eles inventam. E às vezes você cai nas armadilhas desses malandros. Malandragem em oferta, malandragem em dinheiro, malandragem com mulher. Tem irmã que ela é o seguinte, ela vê que se o pastor, vou dizer uma coisa aqui, o pastor chama os irmãos aqui à frente, vamos orar. Vem cá, minha irmã, eu quero que eu senti de Deus em orar por você. Pronto, aí a irmã chega aqui, ela é casada, pastor não tem que estar botando mão nela. Pastor não tem que estar colocando mão aqui nos seios dela. Não. Pronto, a irmã bem aqui ao lado. Fique aqui, irmã. Coloque a sua mão aqui na irmã, que eu vou orar por ela. Pronto. E mesmo sem impor as mãos, o Senhor Jesus cura. Mas tem homem malandro, meus irmãos. Vem aqui, minha santa. Deixa eu lhe dar um abraço. Um abraço da graça de Deus. É da graça dele. Aí tem muitos crentes que não prestam atenção nisso. Não é assim? Homem de Deus é um homem sincero, meus irmãos. A mulher de Deus também precisa observar as coisas. Não, meu pastor, não precisa isso. Não precisa. Um dia desse eu estava na casa de uma irmã e uma senhora de influência. Ela me contando como vantagem. Pastor, é que veio aqui em casa um homem de Deus. E aí ele disse que queria um particular comigo e me levou no quarto. Claro que uma irmã também entrou, mas lá ele me ungiu. Isso não é postura de homem de Deus, meus irmãos. Não é assim. Agora tu quer cair, tu cai porque tu quer. Mas não é trabalho de homem de Deus. O que você vê aí na internet é absurdo, irmão. É coisa absurda.
é unção disso, é unção daquilo, é sopro disso, é sopro daquilo, até ungindo o sutiã de irmã. Se fosse até daqueles fedorentos, era bom dar mesmo para ele, mas aí pronto, ele quer ungir a coisa cheirosa. Isso é malandro, meus irmãos. Isso é malandragem. Homem de Deus é homem sério. E olhem para cá, você não tem que andar atrás de mensagem com palavras bonitas, nem de mensagens com propagandas que possam trazer personalismo. Hoje, irmãos, a mensagem da cruz está saindo dos púlpitos. O que tem é personalismo. Eu olho mais para a personalidade do pregador, eu olho mais para a postura dele, a voz, né, assim, a elegância. Tem pregador que ele é tão elegante que a irmã fica bêbada na pregação. Não é pela pregação, é pela elegância dele, né? Assim, o charme dele. Charme na fala, charme na voz, que a irmã se ilude. Tem deles que querem fazer até charme. Um dia desse eu vi um cantor, ele cantando, toda hora ele fazia assim com o ombro dele. Aí, fazendo assim, com charme. Que é isso, rapaz? Uma irmã ia para um pastor bem antigo, daqueles antigos. Aí ele olhou para ele e disse: ô pastor, mas seu cabelo é lindo. Aí ele desceu do cavalo dele e foi lá na cabeleireiro, rapa tadinha, para deixar só o coco, para mim não fazer a irmã pecar. Aí pronto. Mas isso já é exagero, né? Mas ele mandou rapar a cabeça todinha, só porque a irmã disse: pastor, seu cabelo é lindo. É assim. Então é dessa forma. O que eu quero dizer aqui é que a mensagem do homem de Deus é a mensagem verdadeira. Não pode ser marcada pelo personalismo, pelo brilhantismo. Tem irmão que gosta disso. Agora, nós podemos analisar que Paulo disse a Timóteo, 2 Timóteo 2:4-2, ele diz: prega a palavra a tempo e a fora de tempo. E a igreja precisa saber disso. Se o pastor dela prega a palavra, se o líder dela, ele quer chamar a atenção para ele, porque a gente sabe, irmão, quando o líder quer chamar a atenção para si, ou quando ele quer edificar ovelhas. Então, muito cuidado com esse negócio desse personalismo. É claro que o obreiro de Deus, irmão, ele pode se arrumar bem direitinho. Olha, eu estou aqui com esse terno. Esse terno não é muito bonito, já está bem surrado. Mas não é muito bonito, né? O homem de Deus, ele não pode andar feio, ele tem que andar normal. Agora, ele não pode vir para o púlpito com roupas para exibir luxo, para exibir elegância. Porque o alvo do pregador, o alvo do ministro é edificar vidas com a palavra de Deus e não chamar a atenção para si. Então eu tenho que ter muito cuidado. Eu não posso ser um manequim aqui no púlpito. Eu tenho que ser um homem simples, um obreiro simples, se vestir bem, vestir uma forma que me represente bem, mas não vestir para exibir elegância, para exibir charme. Quando Jesus chamou João Batista, ele não tinha nada para chamar a atenção do povo. Qual era a comida de João Batista? Gafanhoto e o quê? Ele não comia comida fina não, pronto, porque tem pregador hoje, que se você levar ele para uma cidade, e não botar caviar, não botar o que mais? Se não procurar o melhor restaurante da cidade, e ainda é usando o versículo da Bíblia, tratem bem os homens de Deus. Jesus disse para tu, besta velho, lá em Mateus 10, ele diz assim: olha, quando tu fores evangelizar, onde te botar fica. E o que botarem para tu comer, coma. É uma exigência. Tem um hotel aí de 5 estrelas, irmão, na cidade. O que tu quer com um hotel de 5 estrelas? Aí pronto, aí tem que ter o tipo de carro para ir buscar. Só quer se for SW4. Irmão, homem de Deus, ele vai até no Fusquinha, esquentando o motor lá atrás, com uma toalhazinha em cima da bobina, o bicho quase pegando fogo, mas se é para pregar o evangelho, ele vai. Que ele tem compromisso com a obra de Deus. Irmão, eu não sei como é que Deus não matou ainda esse povo todinho. Vou logo dizer para vocês, é cantor, é pregador, é umas exigências velhas que parecem que são astros. Não é assim? É exigência de carro, é exigência de avião, pronto. Tem irmão que me liga: pastor, quanto é que o senhor cobra para pregar aqui? Eu disse: não cobro nada, irmão. De graça, receber de graça. Agora é claro que o irmão também não pode ser burro.
tem que ajudar. Não, irmão, o irmão veio, vamos dar um negocinho para ele. Não é assim? Não sair vazio, porque a Bíblia diz que ele está nos instruindo. E aí é bom que a gente ajeite aí uma coisinha para o santo. Não é desse jeito? Agora, não pode haver personalismo, eu quero chamar a atenção, eu quero atrair. Não, homem de Deus se preocupa em pregar a palavra. João Batista, Jesus disse lá em Mateus 11, o que foi que vocês foram ver lá no deserto? Um homem de roupa fina? O que vocês foram ver lá? Me digam. Aí ele diz, olha, ali é o profeta de Deus. João Batista não tinha nada que chamasse a atenção, porque o alvo dele era falar do Messias. Um homem de Deus, o alvo dele não é chamar a atenção para ele, é chamar a atenção para a palavra e para o Cristo da cruz. Quem glorifica a Deus? É assim, então quando a igreja, e os irmãos também, porque as ovelhinhas não, esse homem não é homem de Deus não. Então nós podemos observar que hoje há essas questões que nós devemos ter todo o cuidado. A igreja de Éfeso, os irmãos se lembram que eu falei aqui que ela era bem disciplinada, ela era bem instruída, e aí o Senhor Jesus Cristo, ele olha para ela, e ela diz assim, lá vocês não suportam os falsos mestres. Aqui era uma igreja instruída, que sabia o que era mestres verdadeiros e falsos mestres. É assim uma igreja sábia, é assim uma igreja entendida, é assim uma igreja que é instruída na palavra. Não, meu pastor me ensinou isso aqui, é desse jeito. Aí você vai. A terceira coisa aqui é que a igreja bem instruída, ela não se leva pelos falsos mestres, que eles procuram apenas trazer coisas para o quê? Para fazer o que nela? Entreter a igreja. Hoje nós sabemos, meus irmãos, observem bem, eu coloco aqui, que há certas coisas que podem alegrar a juventude. Há certas coisas que podem alegrar o crente. Isso é muito importante você atentar para isso. Mas lotar ginásio com entretenimento, com brincadeira, em nome da fé, campanha disso, campanha daquilo, eu quero dizer para vocês que isso não sustenta a igreja. Deixa eu explicar uma coisa. Um homem de Deus ser usado, cada pastor tem a sua forma de ser usada. E não é pecado ter um lado. Eu li um teólogo que diz que o lado da comediante de edificação, quando eu falo de comediante, não é você banalizar a Bíblia, mas existem pessoas que têm uma forma agradável de compartilhar a palavra, e isso não é pecado. Sorrir, dizer uma verdade, atrair pessoas. Paulo, no mesmo discurso, ele foi comediante. Quando ele estava com as algemas, aí ele disse, eu queria que vocês, quando o rei diz, Paulo, tu queres me persuadir a ser cristão? Tem um teólogo que diz que ele brincou, ô majestade, não somente o Senhor, mas todos que aqui estão, só menos essas algemas. Ali ele foi comediante. Você não pode fazer gracejo, brincadeira com coisas sérias, mas você ser alegre para transmitir a palavra, não tem nada de errado nisso, não tem nada de feio nisso, de maneira nenhuma. É uma forma que Deus te usa da sua maneira. O que não pode trazer é heresia, o que não pode trazer é pecado, mas isso aí não tem nada de pecado, de maneira nenhuma. A gente não pode exagerar. Jesus, irmão, era chamado de comilão, beberrão e brincalhão, porque ninguém senta nas pernas de um homem da cara ruim ou de um homem que não sorri, e as crianças só viam atrás de Jesus sentando nas pernas dele. Eu duvido se um auxiliar, um diácono, um pastor da cara ruim, se as crianças querem sentar na perninha dele. Não é assim? Faz reclamar o sangue de Jesus, porque tem medo dele. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A igreja, ela não pode viver de entretenimentos. Aprenda isso, meus irmãos. Por que eu estou dizendo? Porque os falsos mestres, eles dizem coisas horríveis, corrompidas, para atrair as pessoas. Vem para cá que aqui tem isso, vem para cá que você vai ver, olha aqui, aí você vai atrás. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você. A igreja de Cristo, ela não segue entretenimentos. Ela procura saber se aquilo que o pastor, aquilo que o líder está ensinando é a palavra de Deus. Vamos ver aí 2 exemplos, rapidamente. 2 Samuel 6, 3, 8. E depois 1 Crônicas 15, 15. Rapidinho, vamos lá. Veja aí como é que diz.
Puseram a arca de Deus num carro novo. Isso. E a levaram da casa de Abinadab, Sim. que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Isso. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Isso. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Olha aí. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. Por esta irreverência, vai. E morreu ali junto à arca de Deus. 8. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Coloca só o verso 3, Jorge, desse mesmo capítulo, só o verso 3. Preste bem atenção, para os irmãos ligarem. Puseram a arca de Deus em quê? Um carro novo. Num carro novo. Agora vamos lá para Crônicas 15:15. Vamos lá. Primeira Crônicas. Vai lá. 15:15. Você tem que pegar essas duas referências para fazer aí o liame, a ligação entre as duas. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Agora vocês mesmos respondam. Por que que Deus matou Uzá? E por que que numa festa com quase 30 mil pessoas, ouçam bem, tudo estava lindo, carro, festa, música, tambores, agitação, alegria, a festa ali estava maravilhosa, o rei glorificando a Deus. E por que que Deus trouxe tristeza para aquela festa? Quem era que era para levar a arca? E levar aonde? Mas o que que Davi fez? Contratou o quê? Carros novos e colocou a arca de Deus. Olhem para cá. Não funciona entretenimento, brincadeiras, coisas novas na igreja quando não está relacionado com a palavra de Deus. Pode ter gente, lá tinha 30 mil pessoas, nessa festa aí tinha quase 30 mil. Olha aí o que Deus trouxe, tristeza. Um homem de Deus, uma igreja de Deus, deve priorizar a palavra do Senhor e nunca ouvir falsos mestres. Olha, meu irmão, escute a palavra de Deus. É uma irmã que está pregando, ela é pregadora, ela dá estudo. Procure saber se o que ela está pregando é de acordo com a palavra do Senhor. É na internet, você foi lá, ouviu o Osiel, procure saber se ele está na palavra de Deus. É o pregador fulano de tal, ele está ensinando coisas que me atraem. Procure saber se aquilo que ele está te atraindo não é morte para você. Então muito cuidado, tem muitas igrejas no Brasil que hoje elas estão atraindo pessoas com palavras bonitas, promessas bonitas, mas o fim é morte. Aí você diz assim, pastor, mas eu fui iludido por ele. Você também é culpado, porque você tem uma Bíblia, e a Bíblia diz em João 8,32, conhecereis e a verdade vos. Então pronto. Está bem aqui um advogado. Se uma pessoa vier do interior, aí chegar aqui, ele vai dirigir, primeira vez na capital, aí o sinal vermelho está aceso e ele passa, aí ele mata uma pessoa, ele vai ser livre, doutor Kelso? Só porque ele não conhecia? Pronto, não tem como, porque a lei não quer saber disso. Se tu comprou um carro e se tu quer dirigir, tem que saber a lei de trânsito, tem que conhecer tudo, então não tem desculpa. Tem irmão que fica na igreja, é porque o pastor fulano de tal me enganou, porque tu quis, porque tu tem um manual. Tem ou não tem? E qual é o manual, irmãos? É a palavra, porque eu caí, o pastor me ligou de madrugada, e eu fiquei, as palavras dele, eu fui iludida, irmão. Tu também não presta para nada. Não é assim? Primeiro, na hora que ele ligar, 12 da noite,
2 da manhã. Pastor, o senhor não tem o que fazer não, pastor? Me ligar, eu vou lá já dizer para sua esposa. É assim. Aí na mesma hora ele cai fora. É ou não é? Ah, não, mas tem irmã que a bicha é ruim também. Que é homem de Deus. Fala, ungido. Diz logo para ele, ungido, tu é sem vergonha, ungido. É assim, irmão. Eu estou ensinando, quem quiser, pronto. Olha, e quem quiser ficar aqui, fique. Quem não quiser, pronto. Procure um canal que te agrade. Que a palavra de Deus é essa daqui. Ah, por que o pastor fala isso? Não, então vá para os que te agradam. A palavra de Deus é essa daqui. Não é assim? Eu nunca fiquei aqui na internet. Me sigam, gente, bota um like. Porque eu não tenho compromisso com você, eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Quem quiser seguir o caminho, esse aqui, acabou essa conversa. Aí pronto. Ah, mas é pesado, por que estão dizendo isso? É por isso que está tendo escândalo aí de ministro direto, de pastores e homens de Deus. Por quê? Porque não estão falando a verdade como é para falar. E tem que começar daqui. Até eu mesmo. A Bíblia diz que o julgamento começa pela casa de Deus. É assim. Então, coloca lá, Léo, vamos lá. Então, não ande atrás disso não, meus irmãos, que os falsos mestres, eles estão pervertendo. Aí, quem são os nicolaítas? Alguns dizem que era uma crença gnóstica. Irineu vai dizer que esse movimento herético dos nicolaítas era um movimento que surgiu com uns dos diáconos que foi escolhido. Leia aí Atos 6:5. Irineu diz, é claro que não há base, mas ele disse que era um dos 7 diáconos. Eu também não duvido que o que tem de diácono aí hoje, se rebelando e abrindo igreja, é ou não é? Eu não concordei com a posição do pastor e eu senti de abrir uma nova congregação, fogo que vem do céu. Pode observar. Eu não concordei com o pastor Aziel, porque lá tem um sistema dele, e aí Deus me deu uma visão, e eu quero é saber se depois que ele abrir a igreja dele, ele não vai botar o sistema dele. Me diga. E às vezes o sistema dele vai ser pior, porque aqui tem um sistema que uma convenção manda, e lá é só o sistema dele e da mulher dele. É ou não é? Pronto. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que lá na igreja é só ele e a mulher dele. Ele canta o hino, ele vira e tira a oferta dela. E ela também tira a oferta dele. Ai, meu pai do céu. Aí pronto. E eu não duvido. Olha aí, vai lá. O parecer agradou a toda a comunidade. Isso. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Nicolau. Está aí, o Nicolau. Não é o Nicolau. Tem um irmão aqui que o nome dele é Nicolau, né? Tem agora que eu me lembro. É o irmão Nicolau. Um abraço aí, irmão Nicolau. É lá da área 32. Mas esse é crente. Agora, aqui, Irineu diz que esses nicolaítas vieram de Nicolau. Diz que o Nicolau, ele se corrompeu, perverteu a doutrina e abriu esse movimento herético. Então, você pode observar, essa palavra que aparece aí, nicolaítas, ela quer dizer destruição, olha aí, destruição do povo. É o sentido de nicolaítas. Destruição do povo. Mas aí, volta lá, Léo, por favor, Jorge. Aí o que acontece? Quem são eles? E o que eles ensinavam? Olhem para cá. 2 coisas esse povo ensinavam. Aí vocês vão dizer bem forte comigo. Eles ensinavam, digam lá, eles ensinavam fornicação, libertinagem. Pronto. Tudo pode. Eles ensinavam isso, eles contrariavam os ensinos de Cristo, dizendo que tudo podia, em nome da liberdade, de agradar os prazeres carnais. Pode fazer tudo, baseado na doutrina de Balaão. Fornicação, sexo ilícito, porneia, todo tipo de sexo ilícito. E aí também todo tipo de libertinagem. Se é para agradar a carne, pode fazer. Pronto. Hoje já tem igreja que diz que você pode fumar maconha e continuar servindo a Jesus.
Pronto, aí está cheia. É a libertinagem. É a igreja de todo tipo hoje, de todo gosto. Então eles ensinavam essas duas coisas. Eles diziam que podia comer comida sacrificada aos ídolos. Ele dizia que podia ter a liberdade que quisesse. É por isso que hoje tem igreja que tem todo tipo de gente de toda maneira. É ou não é? De todo jeito, de todo tipo, pronto. Aí ele, pronto, um aqui largou a mulher, casou com outra, e depois larga outra, casa com outra, larga outra, 5 casamentos, 10 casamentos, e aí está lá, que é o pastor fulano de tal. Aí pronto, e a mocidade vai para a beira da praia, bebe cachaça, se embriaga com vinho. Tem um bocado de líder hoje que está dizendo assim, olha, a Bíblia é contra. Dia desse eu vi um teólogo na internet. A Bíblia é contra, preste bem atenção, queridos. Que é assim, não tem crença, irmão. Só tem academicismo e pesquisas, mas não tem um Espírito de Deus. Quero dizer para vocês que a Bíblia é contra a embriaguez. Mas você na sua residência, socialmente, só uma dosinha. Controle. Quem é de nós que se controla, irmão? Me diz, me fala. Ei, me diz. O Noé, que era o Noé, Gênesis 6, homem justo, temente a Deus, foi botar um pouquinho, ficou bêbado, ficou nu no meio da sala. O Noé, que era mais crente do que nós tudinho junto. Imagina tu. Irmão, nossa carne não vale nada, meus irmãos. É ou não é, irmãos? Nossa carne não vale nada. Pronto. Às vezes tem até um homem sincero, casado, ele está aqui no coletivo. Para a casa dele. Aí uma senhora encosta aqui, né? Assim, ele segura no coletivo, ele é crente, é cheio do poder. Mas o coletivo, né? Quando dá fé, ele já faz a mesma. É carne, irmão. Eu estou mentindo aqui? É verdade ou não é? Pronto. É carne, não brinque com carne não. Eu li um livro, A Medida do Homem de Deus, que diz que nos Estados Unidos, todos que se tornaram viciados em bebida, começaram só com um pouquinho. Só uma dosinha. E a Bíblia diz que é um pouquinho de... que leveda o quê? Toda a massa. Aonde é que tu se controla? É por isso que a Bíblia diz, fugir. A nossa carne, irmão, ela é como um vulcão em erupção. Tem tanta coisa ruim dentro de nós, que se tu der uma liberdadezinha, ela espoca. Tu mesmo aqui é crente, mas na hora que alguém pisa no teu dedo, não é assim? Aí tu dispara. Eu não vou nem dizer aqui o nome que tu diz. É assim. Tem irmã aí que é santa de Deus, ela é crente, ela é abençoada, mas só porque o marido dela diz assim, minha velha, o arroz ficou salgado. Eita! O espírito de Judas, de Balaão, de Caim, entra nela. É assim. Tem delas que a pega logo, tem delas que vai lá no prato, aí arranca o prato da mão dele, hein? Aí ela rebola e pronto. Vai comer em outro lugar, aqui tu não come mais não. Mas filha, tu não come mais. Cala a boca, tu não come mais. Bicho, velho. Aí tem delas que vai pro quarto, aí tranca, e aí liga o aparelho de som que ele fica na porta batendo. E filha, eu só disse que estava salgado. Não é assim? E aí o som cortando, né? Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Hein? Hã? Vai para casa da tua mãe, que tu não come, tu não vai comer. E aí tem delas aí que passam uma semana e tu fica, minha filha, em nome de Jesus, me perdoa. Eu disse aquilo, foi sem querer, né? Assim. Eu estou dizendo aqui, mas vários aqui têm essas experiências. Que eu estou falando aqui, né? Talvez até eu mesmo, mas é assim as coisas. Então, meus irmãos, é desse jeito. Mas eu estou dizendo que a nossa carne é um vulcão em erupção. Se você pega um pouquinho, olha, sabe o que foi que eu li agora, um autor? Só para vocês terem uma ideia, mais de 30% de líderes evangélicos estão vendo filme pornográfico. Uma pesquisa atual, quem mais consulta, imagine isso. Aí tem irmão que fica aqui, por que pregar isso? É para procurar servir a Deus. Sim ou não? É assim. E eu li que é pior do que droga.
E começa só com um filmezinho. Vai olhando, olha aqui minha véia, olha aqui minha véia. Aí depois ele deixa a véia de lado, e aí está contaminado. É um pouquinho de fermento. É um pouquinho de cachaça. É só uma tragada que te leva para o abismo. A Bíblia diz em Gálatas 5,16: enchei-vos do Espírito e não cumprireis os desejos da carne. Busque ser santo. Busque ser cheio do Espírito Santo. E não fique escutando esses homens que são instrumentos de Satanás. Pode beber um pouquinho, pode assistir isso bem aqui. Amanhã tu está num buraco que ele não te tira dele mais nunca. Porque a nossa carne não presta. Está aí. Tem essas brincadeirinhas, essas coisinhas, cuidado. Os nicolaítas ensinavam essas duas coisas: a liberdade e a fornica. Paulo diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Pronto. Pastor, mas eu tenho estrutura. Tu não tem estrutura de nada. Nenhum de nós aqui tem estrutura. Por isso que Paulo diz: eu já crucifiquei a minha carne com Cristo. Então pronto, vocês estão vendo aí. E por que Deus odeia? Agora vamos falar sobre aqui. Pastor Aziel, e Deus odeia crente? Deus odeia as pessoas? Coloca aí na tela. Coloca Ezequiel 18:23. Só para o pastor ler aqui, para a gente fechar aqui esse assunto. Coloca aí, vamos lá. Olha o que diz a Bíblia. Ezequiel 18:23. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Deus tem prazer na morte do pecador, do ímpio, do perverso, do miserável, do desgraçado, do que vive nas drogas, na bebida, no poder do mal. Deus tem prazer? O que é que ele diz? Diz o Senhor Deus: não desejo eu. Eu não quero que ele morra. Vai. Antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Mas eu quero que ele se converta do seu caminho e faça o quê? Viva. Agora preste bem atenção. Esse pecador aqui, ele não tem nada a ver com Deus. Ele é cego pelo pecado da ignorância. Ele não tem nada a ver com Deus, ele não conhece a palavra. E lá em Atos 17, Paulo diz: Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Agora, tem um falso mestre. Volta, pode passar lá, Jorge, que eu estou lá no final. Volta lá para a tela. Está faltando aí, não está? Eu vou só ler isso aqui para vocês, lá no finalzinho. Qual é a diferença entre o pecador obstinado e os falsos mestres? Coloque isso na sua mente. Por que Jesus vai elogiar a igreja de Éfeso, que odeia os falsos mestres? Por quê? Qual é a diferença entre os falsos mestres e o pecador ignorante? É que o pecador ignorante, ele vive no domínio do pecado, ele não conhece a Deus, ele não conhece a palavra, ele não tem entendimento, ele não sabe o que é servir a Deus. Agora, os falsos mestres são aqueles que foram pastoreados na igreja, são aqueles que conviveram na mesma comunhão que nós, são aqueles que buscaram o Espírito Santo, buscaram a palavra, são aqueles que serviam a Deus aqui conosco. E amanhã ele se rebela e começa a ensinar coisas que ele mesmo sabe que está errado. Aí está a diferença. Um pecador lá fora, ele não sabe nada de Bíblia. Mas o falso mestre, ele sabe tudo da Bíblia e ele quer apenas destruir o rebanho do Senhor. E sabe por que o Senhor odeia? Sabe por que o Senhor abomina? É porque o falso mestre usa a palavra de Deus, torce a palavra de Deus, corrompe a palavra de Deus, para desfazer a doutrina que Deus ensina, para te levar para o mundo do pecado, do mundanismo e da podridão espiritual. É assim que faz um falso mestre. E ele conhece a palavra, ele é um pecador consciente, ele sabe da verdade, mas pisa em cima da verdade. Como é que Deus vai amar ele? Ele que provou o amor de Deus, ele que foi iluminado, ele que conhece a verdade. Coloca bem aí na tela, 1 João 5,16, rapidinho, só para os irmãos terem uma ideia. Anote isso, irmão, não esqueça mais não.
Se alguém via seu irmão cometer pecado, não para a morte. O que é pecado não para a morte? Pronto, o irmão tem uma fraqueza, tem uma falha, tem um descuido. Aí a irmã, ô irmão, olha, nós vamos orar aqui por você, não faça isso, vai lá. Pedirá e Deus lhe dará vida. Está aí. Aos que não pecam para a morte. Isso. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Pronto, é esse pecado aqui, o pecado da apostasia, o pecado da negação da fé, o pecado das heresias horríveis. O texto está dizendo, eu peço que não rogue por eles. Vocês estão vendo aí? A diferença entre os falsos mestres. Há um teólogo que diz, não, Deus abominou as obras dele, Deus odiou as obras dele, mas quem é que pratica essas obras? É a pessoa. Isso é muito sério, meus irmãos, é muito sério. Se nós não atentarmos para isso, um falso mestre, irmão, ele pega um crente que é bem ensinado, que é bem instruído, e ele torce toda a palavra para ele entrar no mundo velho de pecado. É negócio sério. Volta lá, Léo. Jorge. Muito bem, então você tem ali, é o 5, né? Volta lá no 5, para a gente correr aqui. Então você tem, por que Deus odeia os falsos mestres? Você quer ver mais? Vamos ver se os falsos mestres vão ter perdão. 2 Pedro 2, primeiro em diante. 2, primeiro 3 e depois o verso 12, vai. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas. Olha aí, falsos profetas. Assim também haverá entre vós falsos mestres. Falsos mestres. Os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Olha aí, ó. Eles destroem o rebanho, vai. Até o ponto de renegarem o soberano Senhor. Sabe por que Deus os odeia? Porque conscientemente eles pegam a Bíblia, torcem a Bíblia para eles negarem a Deus. Vai. Que os resgatou, olha aí, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Vai. 2. Passa, meu filho. Enganchou? Vai. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Libertinas, vai. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Por causa deles o caminho da verdade é negado. O que tem de escândalo aí hoje, irmãos. Olha, eu temo uma coisa no Brasil, igreja. Vocês sabem o que eu estou temendo? Eu estou temendo amanhã acontecer aqui no Brasil o que aconteceu na Europa. Diante de tantos ataques teológicos contra a Bíblia, o liberalismo teológico, o racionalismo, eles começaram a dizer tanto que a Bíblia não era verdadeira, que hoje bem aqui na Europa, você vai na Europa, os países são frios para Deus. São frios para Deus. E eu temo acontecer aqui no Brasil escândalo de pastores, escândalos de líderes não procurando o seu lugar como homem chamado de Deus. Toda hora a televisão e a mídia está colocando e o povo fica dizendo assim: olha aí, mais um pastor, olha aí. E eu sei que nós temos homens sinceros e homens de Deus, mas nós temos que primar mais e mais pela doutrina santa e pelo caráter dos homens de Deus. Porque daqui um dia, meus irmãos, e principalmente com esse poder midiático aí hoje, antigamente não tinha isso, mas toda hora isso na mídia vai enfraquecendo, vai enfraquecendo, vai enfraquecendo, vai. Também movidos por avareza. Olha, só gosta de dinheiro esses homens, o bichão tudo é doido por dinheiro, vai. Farão comércio de vós. Aí chega aqui na igreja, vocês caem nas lábias dele. Eles contam um testemunhozão e na hora que terminam de contar um testemunho, pá, dinheiro. Um dia veio um pastor pregar aqui, aí ele fez uma munganga aí, fez um negócio, e aí botou gente, adivinhou e fez tudo. Aí ele disse assim: pastor, eu posso tirar a oferta? Eu disse: não, senhor. Não, senhor. Porque ele queria aliar aquilo que ele estava fazendo com o dinheiro. E a obra de Deus não tem que ter isso, meus irmãos. Homem de Deus não anda com isso. Vai. Com palavras fictícias. Isso. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda. Vai ter o juízo de condenação para eles. E a sua destruição não dorme. Pronto, olha aí, Deus vai destruir. Não existe esse negócio de Deus vai perdoar esse falso mestrinho que atrapalhou. Deus vai fuzilar ele. Eita, rapaz, Deus é Deus. O 12, bota o 12. Só o 12. O 12, vai. Esses, todavia, como brutos e racionais, mas são ruins, meus irmãos. Naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, isso. Na sua destruição também hão de ser destruídos. Pronto, então eles vão ser destruídos. Volta para lá, Jorge, para a gente correr aqui. Aí nós podemos analisar, vai, 6, agora vamos aqui correr.
Essa igreja, ela perdeu o primeiro amor, e o apóstolo João escreve da parte de Cristo que essa igreja não deve relaxar, ela não deve deixar o amor, mas não deve relaxar a doutrina, porque tem irmão que fica só assim, o irmão peca, é cheio de erro, a irmã também não presta para nada, é só errando, é só adulterando, é só pecando. Aí o pastor, quando disciplina, ela fica, essa igreja não tem amor. O irmão também, essa igreja não ama, cadê o amor? Amor é uma coisa, relaxamento na doutrina é outra. Não é assim? Nós não podemos esfriar no amor, mas nós não podemos relaxar na doutrina, senão vira bagunça. Tem que ter ensino, tem que ter doutrina e pronto. E aí tu acha ruim, mas se tu for no Banco do Brasil, lá tem as normas ou não tem? Se tu vai para o exército, tem as normas ou não tem? Se tu vais para a OAB, tem a norma ou não tem? Aqui também tem a norma dela. Até no presídio tem norma. É assim. Tem bairro aí que o pessoal que mora lá tem, um irmão agora estava me contando do bairro, olha pastor, lá tem o fulano de tal que lá impõe a ordem. Se lá fulano de tal bater na mulher, eles matam. Se bater em velho, matam. E se cometer pedofilia, matam. É assim. Anda direito não, para tu ver. É desse jeito. Aí tudo tem ordem na igreja, não é para ter ordem. Tem irmão que é desse jeito, quer viver na igreja do jeito que ele acha. Mas não é assim não, irmã. Tem que ter a ordem. Por que Jesus era a favor da igreja de Éfeso? Porque a igreja de Éfeso odiava quem torcia a doutrina. Jesus dá nota 10 para essa igreja. Vocês sabiam que 3 vezes na Bíblia fala de Deus odiando algumas coisas? Coloca aí rapidinho. Isaías 61:8, depois Amós 6:8 e Apocalipse, que já lemos aqui. Só são essas 3 referências. Visão de Isaías, Isso. Filho de Amós. Não, 6, aliás, é Isaías 61:8. Aí é o primeiro. É 61:8. Vai. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. O que Deus odeia? A iniquidade do roubo. Iniquidade, irmão, não é ratá, é avon. Avon do hebraico é aquela natureza já desgraçada, miserável, que tu quer ser ruim. Deus abomina isso. Que tu quer ser ruim, tu quer ser ruim porque tu quer. Tem crente, irmão, que ele quer ser ruim porque ele quer ser ruim. Ele conhece Bíblia, ele conhece a verdade, sabe como tem que ser santidade. Ele, não, eu quero ser peste mesmo. Eu quero ser o desgraçado na igreja, eu quero ser a miséria da igreja. Tem irmão que é assim. Não, eu quero ser o mais fuxiqueiro da igreja. Bota meu nome aí, irmão, bota meu nome. Tem dele assim, um dia desse o irmão, eu vi um dizendo assim, rapaz, vai ter reunião hoje, que eu quero é só se tiver bagaceira. Me bota aí dentro. É assim. Tem irmão que é desse jeito. Ele quer ir para a reunião, não é para buscar poder de Deus, glória de Deus, santidade. Ele só quer ir para a bagaceira. O que tem lá hoje, irmão, na reunião? Pronto, tem deles até que perguntam, pastor, vai ter algum caso lá para tratar? Diz, não, hoje é só estudo bíblico. Hoje não, viu? Agora na hora que diz assim, hoje nós vamos disciplinar o irmão fulano de tal, aí ele vem, aí ele entra. E se o irmão é desmantelado, ele levanta. Por que querem disciplinar esse santo? Irmão, tem gente ruim. Porque não é assim? Por que querem disciplinar um homem desse? É só para ser contra a verdade e contra a maioria. A igreja está cheia de crentes assim. Olha, até tu da internet aí, tu está me ouvindo, eu estou logo te avisando. Se tu quiser andar bem direitinho. É ruim, pronto. Eu tenho uma pessoa que pegou uma lição, e toda aquela vez que ele vai para a escola dominical é só para debater. Chega os professores já ficavam com medo dele. É numa cidade aqui do Maranhão. Aí ele foi para a escola dominical, o professor começou a dar aula. Ele disse, professor, veja bem, o ponto X que o senhor está expondo. E aí o professor calado. Aí quando deu fé, ele discutindo já na sala de aula. Aí o irmão disse, irmão, não estou sabendo o que o senhor está discutindo. Que essa lição aí é do trimestre passado. Nós estamos já na outra. Ele disse, é mesmo, irmão. Aí pronto. Só para discutir. A lição já tinha passado, olha. Fazer a tempo. E tem irmão assim, que ele gosta só de discutir. Pá, o que é que tem aí para nós? É assim, que é isso aí, irmão? Às vezes ele nem sabe o que é, ele entra. Olha, não podemos quebrar o decoro. Diz, não estamos tratando disso aqui não. Mas é assim. Olha, Deus abomina a iniquidade. Agora coloca aí, Amós. Outra coisa que Deus abomina, 6:8, vai. Olha aqui que Deus abomina.
3 coisas que Deus abomina: iniquidade. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, Isso. o Senhor Deus dos exércitos, e disse: abomino a soberba de Jacó. Pronto. A outra coisa que Deus abomina, o que é? 3 coisas que Deus odeia. Diga comigo, bem forte, para nunca mais esquecer. Deus odeia. Não, mas só quem tem boca bem forte. Deus odeia a iniquidade. Deus odeia a soberba. Deus odeia os falsos mestres. São essas 3 coisas que Deus odeia na Bíblia. Eita, irmão, é sério. Aí se tu não prestar atenção, passa lá. Vamos voltar lá, meu filho, para a gente encerrar aqui. Jesus não elogia uma igreja que tem uma grande teologia. Jesus não elogia uma igreja que tem uma grande repercussão mundial. Jesus não elogia uma igreja pelos templos, pela liturgia dela. Jesus elogia uma igreja por 2 coisas. Primeiro, se ela é a favor da verdade. Segundo, se ela é fiel à palavra. Jesus só elogia uma igreja quando ela é fiel à palavra e é fiel à verdade. Tem igreja aí que tem bons corais, tem igreja aí que tem banda, templos bonitos, é crente correndo, pulando, é orquestra linda, mas Deus não está nela, porque Deus só habita em uma igreja que ama a verdade dele e que é fiel à palavra dele. Pronto. Pastor Oziel, será se Deus não está ali? Está não, e eu mostro na Bíblia, Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e Jesus não estava dentro da igreja. Jesus estava onde? Fora da igreja. Tem muita igreja aqui no Brasil, irmão, que Jesus está fora dela, olha. Ela é só uma religião, ela é só uma tradição, ela é só, assim, é só mesmo um clube social. É um ABB, é uma associação, é por isso que você chega lá, os crentes é tudo morto, não glorifica mais, não tem poder de Deus, não tem oração, não tem nada. Aí, mas morreu faz tempo. Tem igreja hoje aí, irmão, que até quando a pessoa diz assim, aleluia, aí os crentes tudinho fazem assim. Só de fria que ela é. É desse jeito. Pronto. Aí, qual é a diferença? Eu já expliquei. Então, queridos, prestem bem atenção uma coisa. Por que o Senhor Jesus elogiou? Porque só quem pode tirar veneno da panela é a liderança. Por isso que eu estou pregando aqui uma liderança que conhece a palavra de Deus. A Bíblia diz que o profeta, um dos servos de Eliseu, gritou: morte na panela. Quem foi que foi tirar a morte da panela? Quem foi? O profeta Eliseu. Então, quem pode tirar a morte da panela é o profeta, mas profeta que lê Bíblia. Não estou falando desse profeta que pula e profetiza, não. Estou falando do profeta que conhece a vontade de Deus, que conhece a palavra do Senhor. Ele foi lá, jogou trigo e tirou o veneno. Só quem pode. Tem um bocado de irmão aí, vocês mesmo aqui, tudinho. Aí pronto, um dia desse aí mostraram o gota do Zeca. Lá em casa, a minha sogra, toda vez que ela chegava depois do culto, toda vez que eu chego do culto, que eu estou assim, ruim da barriga, eu taco esse gota do Zeca. E aí ela chega a derramar, tchau. Aí quando descobriram ali o laboratório, não é? Descobriram? Aí eu mandei para ela: eita, minha sogra, sua saúde está boa, olha aí como é que não está. Aí tem um que bota assim, olha, tem pessoas que pegam assim, olha, cura tudo, não tem assim? Cura tudo, é o pra tudo. Aí pronto, ele bebe isso, irmão, isso é só ilusão. Só quem pode te tratar é o médico. Como é que um médico que estuda 10 anos, ele faz normal 8, 7 anos, 6 anos, depois faz a especialização dele, a residência, aí ele bota tu num tubuzão, que é a ressonância, bota tu na tomografia, para ele descobrir o que é que tu tem. Aí um irmão lá do mato chega: olha, mãe, isso aqui cura tudo. Tem muitos crentes que é assim. Ele não quer acreditar no pastor médico, mas ele quer acreditar no profeta de rua, que não sabe realmente qual é a doença que ele tem. Sabiam disso? É aí. E só quem pode dizer realmente é o homem que conhece a verdade. Essa igreja aqui, ela era bem doutrinada, ela era bem ensinada. Por isso que Jesus elogia ela, porque ele diz assim: olha, vocês odeiam aqueles que ensinam falsas verdades. E só pode ser contra esses falsos ensinos quem conhece a verdade. Tem crente que tudo que a pessoa apresenta, tem irmão que é assim: se botar o nome de Jesus, eu estou dentro. Cuidado, que na macumba também tem nome de Jesus. Tem ou não tem? Pronto, até na abertura de terreiro, eles chamam: convidamos o divino, o eterno.
É assim. Aí tu vai? Então tu te ajeita. Tem irmão que é desse jeito. Irmão, que tiver Jesus, eu estou dentro. Se tiver Jesus, eu estou dentro. Homem de Deus e mulher de Deus que conhece a doutrina, refuta essas coisas erradas. Então, irmão, meditemos nisso. Vamos odiar o pecado. Vamos odiar, não é odiar pessoas, é odiar o pecado. É odiar as obras maléficas e pregar a verdade. Conhecereis a verdade